É na RTP que acontece, a partir de agora e em direto, o único debate televisivo que junta todos os candidatos à presidência da República. Vão trocar argumentos neste programa apresentado a partir do Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, os 7 candidatos. São eles João Ferreira, Ana Gomes, Marisa Matias, Tiago Maian Gonçalves, Marcelo Rebelo de Sousa, Vitorino Silva e André Ventura. Boa noite a todos e bem-vindos, em casa e aqui também. A ideia era ter mesmo todos os candidatos neste mesmo local. Vão estar todos, menos um. O presidente que se recandidata, Marcelo Rebelo de Sousa, participa através de videochamada a partir de casa por recomendação das autoridades de saúde. Já vamos perceber melhor o que aconteceu com explicações do próprio, mas é público que Marcelo Rebelo de Sousa teve um resultado positivo num teste à Covid-19 ontem realizado. Seguiram-se 2 testes que deram resultado negativo. Em estúdio, como disse, estão todos os outros candidatos, colocados aqui por ordem alfabética, em função do apelido de cada um. Assim estão aqui os 6 candidatos. Falta Marcelo Rebelo de Sousa, que deveria estar sentado entre Tiago Maian Gonçalves e Vitorino Silva. Estará numa imagem, num monitor, a todo momento e, como disse, a partir de casa. Vale a pena também referir que os candidatos estão a mais de 2 metros uns dos outros e que eu próprio, depois de ter moderado o debate entre Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes, estou devidamente autorizado pelas autoridades de saúde a participar deste debate. E vale a pena ainda deixar uma outra nota prévia a todos os candidatos, a de que o debate prevê tempo suficiente para que possam expor as suas ideias, pelo que é fundamental que não haja situações confusas e que impeçam os espectadores de entender as mensagens de cada um. Esperando naturalmente não ter de o fazer, advirto até para a possibilidade de poder pedir para que seja cortado o som de algum microfone, no caso de haver ruído para lá do que é naturalmente admissível num debate vivo e esclarecedor como se pretende mais uma vez. E mais uma vez a todos, muito boa noite. A todo momento vamos ter o contacto então também com o Marcelo Rebelo de Sousa. Ainda não é possível nesta altura, contava começar por aí, até para ter desde já a versão do próprio Presidente e recandidato sobre avanços e recuos que aconteceram em relação ao estado de saúde dele ao longo das últimas 24 horas. Mas, assim sendo, ditou o sorteio que o primeiro a responder seja André Ventura e, por isso, André, boa noite e bem-vindo. Muitos portugueses se perguntam hoje se ainda faz sentido, no atual contexto, haver eleições e quanto é que valem eleições disputadas em situação de pandemia e com tanta gente, porventura, com medo de ir votar? Bom, boa noite e boa noite a todos os candidatos aqui presentes também. Bom, a questão é complexa e eu acho que ninguém nesta sala desejaria ter eleições num contexto como aquele em que estamos a ter. A abstenção pode ser muito marcante devido ao contexto pandémico em que vivemos. O Governo muito contribuiu para isso, porque não preparou devidamente um ato que já se sabia há um ano que iria ter lugar por força das normas constitucionais e, portanto, o Governo não o preparou devidamente. Ouvimos há uns dias o Ministro da Administração Interna com uma atrapalhada total na televisão, a dizer para se levar uma caneta e uma confusão absoluta sobre secções de voto. Isso não ajudou e aqui é evidente que será mau para todos o que está a acontecer. Posto isto... Mas preparar devidamente, se me permite, era o quê? Era saber que isto ia acontecer num contexto de inverno, com frio, saber que iríamos ter um contexto pandémico elevado. Olha, vou-lhe dar um exemplo. E era adiar ou não? Não, era a desmultiplicação das secções, como iríamos ter, e não uma concentração, como acontece em algumas freguesias de Lisboa e do Porto, com milhares de pessoas na mesma secção para votar. E se fosse a ideia de adiar, então, como é a minha interpretação, necessitaríamos de uma revisão constitucional. Mas isso já teria que ser feito. Eu alerto os espectadores do seguinte: uma revisão constitucional não pode ser feita em estado de emergência. E, portanto, nós não podíamos, mesmo que quiséssemos, agora, fazer uma revisão constitucional, porque a Constituição não o permite. Ao mesmo tempo, há prazos que têm que ser cumpridos. Há um projeto constitucional já em curso, aliás, que é nosso, que é meu, que é do Chega. E, portanto, havia uma série de impossibilidades que todos sabiam que poderiam marcar estas eleições. Chegamos a este contexto em que, para todos os candidatos, penso que é muito difícil fazer campanha, ter debate, conseguir chegar às pessoas.
em que praticamente a campanha se resume, tirando episódios pontuais, ao debate televisivo. Como sabe, há quem defenda a hipótese de, havendo um consenso, quer entre os candidatos, quer entre as forças partidárias, poder ainda ser possível o adiamento. Estaria disposto a isso ou não? Com certeza, mas a questão não é essa. A questão é que, politicamente, eu acho que não há aqui ninguém que dissesse, eu quero eleições agora. Porque este é o pior contexto para haver eleições. A questão é que, do ponto de vista técnico, não é possível. Uma vez que teríamos que fazer uma revisão da Constituição, porque a Constituição estabelece o mandato do Presidente da República, quando começa, quando termina, e estabelece prazos. Vamos por esta situação. Mesmo que todos os partidos abdicassem dos prazos, que são 30 dias, para outras alterações, não seria possível de a realizar a tempo. Há muito poucos constitucionalistas, muito poucos, que eu ouvi um ou outro, dizer que a lei eleitoral serviria para que permitisse uma alteração que levasse a eleições adiadas. Não é a minha interpretação, sei que não é a interpretação de Marcelo Rebelo de Sousa, falei com ele hoje sobre esse assunto também, e acho que do ponto de vista da nossa lei seria inviável, infelizmente, porque para nós seria todos ótimo que só houvesse eleições daqui a algum tempo. Teremos a opinião do candidato Marcelo Rebelo de Sousa também a todo momento. Ana Gomes foi uma das pessoas que reivindicaram claramente nas últimas horas a possibilidade ainda de se alimentar esta hipótese de adiamento. Porquê é que o fez? Bom, eu não pedi, e antes de mais deixe-me também cumprimentar todos os candidatos e a candidata, e assim aos nossos telespectadores. Eu não pedi adiamento, eu pedi que isso fosse ponderado pela Assembleia da República e pelo Presidente da República, que é quem tem competência democrática para o ponderar. Porque hoje houve dados novos que não havia no passado. Os dados que resultaram da reunião do Infarmed, em que os especialistas previram a possibilidade de triplicação dos casos novos de Covid para o fim deste mês. Portanto, isto vai possivelmente determinar um confinamento geral e não pode deixar de afetar a campanha e as próprias eleições. E em que dimensão, qual é a dimensão a que são afetadas as eleições? Bom, olha, já estão de tal maneira a ser afetadas que neste momento muitos imigrantes, a maior parte dos imigrantes portugueses, diz que não pode votar porque a Assembleia da República não legislou a tempo e horas para garantir o que era possível e desejável, que era o voto por correspondência. Mas essa é uma outra questão. Em relação à pandemia, Ana Gomes vê estas eleições feridas de legitimidade desde já ou não vai tão longe? Não ponho isso de maneira em causa e disse mesmo que eu não desejo o adiamento das eleições. Eu disse é que ele devia ser ponderado, porque quando há vontade política há sempre soluções e eu não me oporia a um adiamento. Mas eu aqui estou para fazer campanha, para vir discutir as ideias e as diferenças que posso fazer em relação aos outros candidatos. Porque eu acho que isto trata de valorizar o esclarecimento dos portugueses e das portuguesas. Acho que vale a pena fazer campanha. E não fazer campanha é desvalorizar, é não querer esclarecer. E uma eleição democrática não pode ser uma coroação. Portanto, Ana Gomes empenhada em fazer campanha e em disputar estas eleições, ainda que estivesse disponível para, numa situação de consenso, admitir a hipótese de um adiamento. João Ferreira presume, conhecendo as posições do Partido Comunista e as suas também, que não é este o seu entendimento, ou seja, manifesta-se contrário a um eventual consenso, porque desde logo não está de acordo com este adiamento possível. Boa noite. Boa noite e bem-vindo. Boa noite, antes de mais, e boa noite a todos. Eu creio que neste momento é uma evidência que vamos ter eleições. E eu creio que seria útil, neste momento, nós concentrarmos, enquanto candidatos, antes de mais, em criar as condições para que, nos dias que temos até às eleições, se possa fazer um trabalho de informação, de esclarecimento, de mobilização das populações dentro daquilo que são as regras sanitárias imprescindíveis num momento como aquele que estamos a viver. Já percebemos que não vamos fazer uma campanha como se faria noutras circunstâncias, mas é possível, fazendo uma campanha diferente, com regras de proteção da saúde nossas e da saúde daqueles a quem nos dirigimos, trabalhar, informar, esclarecer, mobilizar para o voto. Depois era importante que da parte das autoridades e da parte do Governo fosse dado um sinal muito claro de que tudo está a ser feito desde agora para que as pessoas se sintam seguras para ir votar. Eu acho que da nossa parte há também essa responsabilidade, esse bom senso e essa responsabilidade. Ou seja, nós não devemos, acho que os candidatos não devem neste momento contribuir para um sentimento de alarmismo. Eu estive também hoje na reunião do Infarmed, não ouvi ninguém a falar, nenhum especialista, nenhum responsável político a falar na possibilidade de adiamento de eleições. Nenhum. E, portanto, eu acho que temos o dever, a responsabilidade, devemos ter o bom senso de contribuir
para combater alarmismos, mas exigir também que sejam adotadas desde já as medidas necessárias para que as pessoas se sintam seguras quando forem votar. Foram criadas possibilidades que não existiam noutras eleições, o voto antecipado foi alargado, há muita gente que já está inscrita para votar antecipadamente, isso vai contribuir para retirar pessoas do dia 24. Nós vamos ter a possibilidade de voto em situações de confinamento, uma situação especial que nunca aconteceu até agora, e, portanto, estando previstas estas situações, sendo certo que vamos ter eleições, a nossa preocupação neste momento deve ser discutir, debater os problemas do país, debater os problemas que as pessoas sentem e o que é que as pessoas esperam do exercício do Presidente da República nos próximos 5 anos. O João Ferreira, que acaba de dizer que já todos percebemos que vai haver eleições, já se pode juntar a esta conversa Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente que se recandidata à chefia do Estado. Boa noite. Sem embargo, daqui a pouco eu gostava de perceber o que é que aconteceu em relação à sua situação de saúde nas últimas 24 horas. Pedia-lhe, até para termos aqui uma sequência lógica de opiniões sobre esta questão em concreto, se, na sua opinião, de facto está excluída qualquer hipótese de adiamento eleitoral. Boa noite. Boa noite e bem-vindo. Muito obrigado. Miguel. Boa noite, senhoras candidatas, senhores candidatos. Eu hoje, ao ouvir os partidos telefonicamente acerca da renovação do estado de emergência, coloquei outra vez a questão da revisão constitucional. E ouvi a posição de todos os partidos sobre isso. E não houve nenhum partido que tivesse defendido a ideia de uma revisão constitucional. E, portanto, a possibilidade do adiamento. Nenhum deles, por causa do estado de emergência, por causa da unanimidade necessária para encurtar prazos, por causa da situação vivida, nenhum admitiu tomar a iniciativa ou vir a, eventualmente, formar uma maioria de revisão constitucional. E, portanto, percebendo as razões que já ouvi hoje e ouvi ao longo das últimas semanas apresentar sobre esta matéria, cheguei à conclusão de que não há condições para a Assembleia da República, que é quem, e só ela, pode rever a Constituição, avançar para uma revisão que permitisse o adiamento. E o que é que valem umas eleições neste contexto perante o risco de uma abstenção recorde? Temos que fazer todos para que realmente não haja abstenção, para que haja votação. Já aqui foi dito, que há o voto em confinamento ou isolamento em condições muito específicas. Já foi dito que o número de votantes antecipados atinge limites recorde e nesse dia de desconfinamento os portugueses têm de perceber que votando em qualquer um dos 7 candidatos, o que interessa é que votem. Em qualquer um deles, que votem e que não percam a oportunidade de participar num momento fundamental, em plena pandemia e em plena crise económica e social. Tiago Maia Gonçalves, estão reunidas as condições mínimas para um ato eleitoral que seja representativo da vontade popular e legitimador da função do Presidente? Estão reunidas as condições que temos, Carlos. O problema aqui é que o Governo trouxe-nos a um ponto de não retorno neste assunto. Daqui a 5 dias vamos ter pessoas a votar. E, de facto, a impreparação e a incapacidade de previsão deste Governo para o que iria acontecer neste contexto é que nos trouxe a um ponto de não retorno. É impossível. Agora vamos ter que fazer com as condições que temos. Mas o Tiago está convencido que com tantos milhares de novos casos, com gente a morrer todos os dias, era possível preparar de outra forma ou está a referir-se à possibilidade de termos a pandemia num outro estágio? Nós, há pelo menos 10 meses, já sabemos que estamos numa pandemia, já sabíamos que havia sempre o cenário de segunda vaga, já sabíamos que durante o verão tínhamos que ter preparado para esta segunda vaga e preparar todos estes contextos, nomeadamente um contexto eleitoral que já sabíamos ia ocorrer em janeiro. Tudo isto já sabemos há muitos meses e nada disto foi ponderado para o dia de hoje. E concretizando, do seu ponto de vista, além do que podia ter sido diferente na gestão da pandemia, a sua opinião é de que se devia ter ponderado o adiamento das eleições? Não, podia-se ter ponderado todo um conjunto de outras circunstâncias. Efetivamente revisão constitucional para que o voto aqui no continente e no território nacional não tenha que ser necessariamente presencial e possa ser por correspondência, por exemplo.
escalonar e ampliar os dias de voto. Não obrigar necessariamente quem está lá fora, as nossas comunidades, a ter que deslocar-se centenas de quilómetros para um consulado. Pensar nos em quem está inscrito nesses consulados, mas está aqui já há meses, porque veio fazer teletrabalho aqui no seu país ou está a fazer apoio à família e que neste momento não vão poder votar, porque estão aqui no país, mas estão inscritos num consulado lá fora. Nada disto foi pensado e é por isso que estamos neste ponto a discutir isto aqui. Mas, repito-lhe, Carlos Daniel, estamos num ponto de não retorno. Infelizmente, aqui chegados, a votação vai acontecer. Marisa partilha desta leitura e que agora tem que haver uma campanha diferente, mas a convicção dos candidatos de que é possível mobilizar o eleitorado mesmo assim? Bem, boa noite a todos, boa noite, Ana. Bem, eu partilho de várias coisas que foram ditas, mas gostava de dizer algumas outras. Há aqui dimensões diferentes no que diz respeito ao acesso ao voto e há limitações claras há muito tempo no que diz respeito ao voto dos imigrantes, mas eu acho que não nos ajuda muito estar a confundir as questões e, obviamente, essas limitações existem e devemos trabalhar para elas. Agora, no contexto de pandemia, no contexto que estamos a viver atualmente, e acho que um bocadinho de humildade não nos faz mal de perceber que nós não sabemos ainda tudo agora, nem sei quando é que vamos saber tudo, ou seja, estamos a aprender com a própria pandemia. As pessoas estão a ter a vida muito afetada a todos os níveis. Há muita gente que está a passar enormes dificuldades e, portanto, obviamente, não achávamos, acho eu, nós, que a pandemia iria afetar a vida das pessoas, em muitos casos, na maior parte deles, para pior, e que a campanha iria continuar como se nada acontecesse ou que não iria afetar as eleições. Afeta. Acho que é a nossa obrigação, respeitando todas as normas sanitárias, de fazer a melhor campanha que possamos fazer no sentido de esclarecer as pessoas. Também é a obrigação do Governo de criar condições para que as pessoas possam votar em segurança. E eu também acho... Marisa, mas nós estamos a dizer, permita-me só isto às pessoas, fiquem em casa a partir de agora e provavelmente por um mês, foi hoje decretado um novo confinamento a partir da próxima quinta-feira, mas estamos a dizer, mas façam duas exceções, a 17 e a 24 saiam de casa. Não, vamos ver uma coisa. A situação está muito dramática neste momento. Por isso mesmo. E os dados são muito preocupantes e por isso creio que vamos necessitar de novas medidas. E espero que com essas novas medidas, para nos ajudar a proteger as pessoas e as vidas, espero que essas medidas venham também garantia dos rendimentos das famílias e venha também apoios às empresas, porque até aqui não tem vindo na medida da exigência que é feita às famílias, às pessoas e às empresas. Dito isto, acho, sinceramente, que nós temos a perfeita noção de que a vida continua com muitas limitações e que a democracia também continua. E continuando a democracia, havendo desdobramento das mesas de voto, havendo garantia das condições sanitárias, e eu estou a falar na lei que existe, não estou a falar das dificuldades e limitações que existem, que eu reconheço que existem, nomeadamente para o voto imigrante. Mas com a lei que existe, havendo esse esforço das autoridades de saúde, inclusivamente das autoridades nacionais, de garantir que as pessoas que estão em confinamento possam votar, e eu acho que não é o nosso papel desvalorizar a democracia, nem o ato, nem o direito das pessoas de votar. Acho que devemos, sim, criar as condições para que as pessoas possam votar em segurança. Mas a vida não continua, a democracia também não. E deixe-me só dizer, acho que um exemplo claríssimo da vontade que as pessoas têm de votar e de exercer o seu direito está nos números elevados de pessoas que se registaram para o voto antecipado. E se nós não levamos isso a sério, acho que devemos levar, quer na forma como debatemos e apresentamos as propostas, quer na forma como organizamos os dias importantes da nossa vida. E o dia de eleições é um dia muito importante. Vitorino Silva, já vi aqui serem referidas duas questões que têm sido tónicas do seu discurso. Uma é a questão do adiamento, e foi dos primeiros a falar disso, e outra é esta questão da capacidade de se fazer campanha, quando defendeu, por exemplo, que se voltasse para casa, voltassem os candidatos para casa, já que as pessoas ficavam em casa também. Boa noite, eu queria, antes de mais nada, um abraço ao João, à Ana, à Marisa, ao Tiago, ao Marcelo, ao André, ao Carlos, boa noite a todos. Eu queria chegar aqui hoje e não ter razão. Pronto. Eu no dia 7 de setembro, quando anunciei a minha candidatura, eu disse, meus amigos, ponham-se finos, que em janeiro, quando as eleições estão marcadas, pode haver 10 mil casos por dia, pode haver 100 mortos. Foi um candidato que na altura ninguém levou a sério. Não houve nenhum comentador, e em setembro já havia comentadores, e em setembro já se falava
que havia eleições em janeiro. Mas isso era um cálculo com base em quê, Vitorino? Porque eu quando digo que trabalho de janeiro a dezembro e quando eu sei que em agosto trabalho a 35 graus ao sol e sei muito bem que em janeiro às vezes trabalho com graus negativos. O tempo é diferente. Para políticos não. Há políticos que de janeiro a dezembro andam sempre ali nos 20 graus, porque estão em cima no ar-condicionado, no 12º andar, depois saem para o carro pela garagem, saem pelas traseiras e durante todo o ano a temperatura é sempre a mesma. Quem andar na rua, no meu gabinete, e conhecer a rua em janeiro e em agosto sabe que é diferente. Depois também eu disse, quando há um referendo, se não houver 50%, os referendos são para rasgar. As eleições forem em janeiro, o Presidente da República, pode ser eu, pode ser o André, pode ser o João, pode ser a Ana, pode ser a Marisa, pode ser o Tiago, pode ser o Marcelo. Não precisa dizer sempre os nomes todos, mas Não, qualquer um. porque eu estou a tratá-los todos por igual e pelo nome. Podemos ser Presidentes da República ou Presidentes da República sem termos 50%. Eu acho que eu se ganhasse e se não tivesse 50% do eleitorado português, eu não tomava posse. Eu acho que tinha vergonha de tomar posse num país em que metade não foi às urnas eleitorais. Mas isso não era a primeira vez que acontecia, já temos tido abstenções a rondar esses valores. Mas no referendo, quando há um referendo e é para rasgar, eu também, muito honestamente, eu acho que não havia legitimidade. Depois, falaram, eu há 5 anos, e mesmo aqui com o Carlos Daniel, eu lembro perfeitamente no voto do imigrante, em que havia gente que queria votar, ligava para os consulados e não havia telefonistas. Havia telefone, mas não havia telefonistas. Fiquei contente quando o Marcelo soube que ele ia votar antecipado e conseguiu ligar para lá e já está inscrito. E fico muito triste quando muita gente ainda hoje está há 3 e 4 dias a tentar ligar no estrangeiro para votar e 5 anos depois ainda não há ninguém para atender o telefone. Portanto, ficou clara a sua opinião, Vitorino, nesta entrada. Ficamos a perceber que a convicção generalizada é de que vamos, obviamente, ter eleições no dia 24 e que ainda com uma campanha diversa de todas as que vivemos, a passagem da mensagem vai ser fundamental e pode acontecer a partir também deste momento, porque vamos às propostas e às convicções de cada um sobre o que é melhor para o país. Eu diria que há um ponto de meridiano que separa várias das candidaturas e que tem a ver, de resto, com o que resulta da pandemia, que foi a intervenção do Serviço Nacional de Saúde ou do Sistema de Saúde como um todo em relação a esta crise que vivemos ao longo de 2020 e que já entrou por 2021. E, João Ferreira, eu diria que estamos perante os que dizem, de um lado, que se concentrou o combate à Covid-19 apenas no SNS e que essa foi a causa de não se ter melhores resultados no combate à pandemia, e os que dizem que estaríamos bem pior se o SNS não tivesse a robustez que veio a revelar, e este é o caso do João Ferreira. Porquê é que está convencido disso? Eu acho que há uma enorme lição que nós temos que tirar desta pandemia. Nós, quando rebentou a Covid-19, quando nos vimos numa situação de aflição, percebemos todos que foi e é com o Serviço Nacional de Saúde que podemos contar. Aqueles que ao longo dos anos foram fazendo negócio na saúde, foram fazendo negócio com a doença, imediatamente naquele momento de aperto puseram-se ao fresco, desertaram do combate. Depois percebemos que tentaram aproveitar as dificuldades criadas ao SNS. Estou a falar dos grupos económicos que fazem negócio na área da saúde. Depois, tentando aproveitar as dificuldades do SNS, mas procuraram fresco. A acusação dos grupos privados é que não foram chamados a este esforço. Não, há inúmeros exemplos, como sabe, há inúmeros exemplos em março, abril e posteriormente de tentativas de recurso a unidades privadas de saúde para tratar doentes Covid e as portas encontraram-se fechadas. Eu, que percorri ao longo destes meses várias regiões em contacto também com hospitais e administrações hospitalares, ouvi várias histórias dessas, de situações em que as portas se fecharam, porque se fecham sempre que não existe uma perspectiva de lucro. Nós sabemos, até por experiência própria, muita gente sabe, que nas situações mais complicadas é com o Serviço Nacional de Saúde que temos que contar. Ora, o caminho que o país fez ao longo de anos, de um progressivo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde, encerramento de unidades, encerramento de valências hospitalares, desinvestimento nos cuidados primários de saúde, desinvestimento à sombra do qual cresceu o negócio privado da doença. Repare, se fosse uma realidade na vida do país, aquilo que diz a nossa Constituição da República, que é que o direito à proteção da saúde dos portugueses se exerce através de um Serviço Nacional de Saúde
público, geral, universal, tendencialmente gratuito, que deve ter uma distribuição equilibrada pelo território. Mas também é constitucional a participação privada na saúde. Também é constitucional. Apenas para dizer que o Estado deve regular a atividade privada. Mas significa que existe, não é? Significa que existe, mas é muito claro ao dizer que o direito à proteção na saúde, o direito constitucional à proteção na saúde, se assegura através do Serviço Nacional de Saúde. Isto é absolutamente claro na Constituição da República, não fala em Sistema Nacional de Saúde. Ora, se não tivesse havido esse desinvestimento, vamos ser francos, não havia quem fizesse negócio com a saúde. Se o Serviço Nacional de Saúde desse a resposta que a Constituição prevê que ele dê para proteger a saúde dos portugueses, o negócio privado da doença estaria em grandes dificuldades. Na prática, também sabemos que ele hoje é sustentado com recursos públicos. Quem não faz negócio, quem tendo um hospital privado, um grupo económico que tem um hospital, não faz negócio com a prestação de cuidados de saúde, vamos ser claros, fecha a porta e dedica-se a outra atividade. Eu teria algumas perguntas para fazer sobre isso, mas sejam autoestradas, seja o que for. Nós sabemos que essa atividade hoje, esse lucro hoje, é assegurado com recursos públicos que fazem muita falta para fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. É um debate com 7 candidatos. É com esse... Deixe-me só concluir em 20 segundos. É com esse que em todas as circunstâncias podemos contar. Agora, acabe-se aqui com uma mistificação. No momento atual, não está nem nunca esteve em causa recorrer a unidades privadas, contratualização, para satisfazer determinadas necessidades. Nos últimos meses, isto foi público na semana passada, o Estado pagou 750 milhões de euros a unidades privadas para assegurarem respostas que o Serviço Nacional de Saúde não estava em condições de dar. E aceita isso? A questão coloca-se em perspectiva de futuro. Repare, a questão coloca-se, isto nunca foi posto em causa, a questão coloca-se em perspectiva de futuro. O que é que nós queremos para o futuro? Queremos aquilo que diz a nossa Constituição, que é um Serviço Nacional de Saúde, que é ele que assegura efetivamente o direito à proteção na saúde. Permita-me ouvir mais opiniões. Ou queremos desviar recursos públicos para satisfazer o tal negócio privado, e aqui eu não ponho no mesmo pé o setor social, que apesar de tudo tem uma natureza diferente dos grupos económicos que operam nesta área. Há opiniões muito diferentes. Tiago Maian Gonçalves, a sua é claramente oposta à do João Ferreira. Quais são os seus argumentos para dizer, como tem repetido, que o facto de não se ter recorrido aos privados mais cedo contribuiu para o contexto de mortes, designadamente Covid e não Covid, no país no último ano? Essa é uma evidência que todos já reconhecem neste momento, Carlos Daniel. E há uma total incongruência entre quem há meses dizia que o setor social e privado não era necessário e agora clama por ele. Esta é a primeira incongruência que eu tenho que apontar. E depois, eu tenho que apontar também o claro preconceito ideológico de quem despreza, no fundo, porque quem despreza o setor social e privado da saúde, despreza princípios de boa gestão, boa afetação de recursos, eficiência, boa gestão de recursos humanos, porque é isto que os privados fazem em concorrência. E é isto que a esquerda despreza. Mas o Tiago considera que isso não existe no SNS? Os estímulos são claramente em sentido contrário, em sentido de desaproveitamento, tipicamente, em sentido de ter que gastar o orçamento do ano passado, porque senão vão estirar. O estímulo é para mais gestão de recursos humanos também. E esses estímulos devem ser orientados para o caminho correto. E como é que são orientados? Com pô-los em pé de igualdade, em concorrência com os privados, no sistema que nós liberais propomos. E que passa por? Passa por assegurar um efetivo acesso universal dos cuidados de saúde aos portugueses, dando-lhes a liberdade de escolha, escolherem o prestador de saúde que queirem, seja privado, social ou público. Mas isto para as pessoas em casa entenderem passa por, em vez de financiar um serviço, financiar diretamente as pessoas. Eu sei que é simplista a leitura, mas... de saúde em preços já pré-determinados do quanto custa a consulta, quanto custa a cirurgia, preços que já são preços que tipicamente, e podemos encontrar, se calhar estão a ser mais caros no público neste momento do que no privado. Estando isso tabelado e claro, quem é financiado é o utente de saúde e o utente de saúde escolherá. E isto terá os estímulos corretos para todos os do setor, nomeadamente mas terá como consequência um Serviço Nacional de Saúde mais pequeno? Pergunto. Terá como consequência um SNS mais pequeno? Não vejo porquê, Carlos Daniel, porque se todos os hospitais do serviço público conseguirem em concorrência, serem melhores que os privados, são eles que prevalecerão. Ana Gomes, qual é a sua perspectiva? Os críticos neoliberais do Serviço Nacional de Saúde dizem que é um problema de gestão. Mas nós estamos a ver que realmente o problema não é de gestão, é de facto de falta de recursos. A Alemanha
gasta 9% do PIB em saúde. Nós só gastamos 6%. O que é que nós não faríamos se tivéssemos a capacidade de gastar 9% no reforço do Serviço Nacional de Saúde? Que é quem nos tem valido, como todos os portugueses Mas estamos a percebem gastar agora cada na vez pandemia. mais, estamos a gastar cada vez mais. Não, mas a questão é que uma boa fatia, 41%, em 2019, iam para os privados, porque o Estado subcontratava aos privados. Foi uma gestora de um desses grupos privados que disse que isto era um grande negócio, melhor que isto só o negócio do armamento. Ora bem, não. Nós temos que ter boa gestão, sem dúvida, reforço e articulação da rede hospitalar com a rede de cuidados primários, com a rede de cuidados integrados, cuidados continuados integrados, para que não se passem situações como aquelas que vimos, por exemplo, terríveis, de 3 mil lares ilegais, de 11 mil pessoas a ocupar camas de hospitais porque não havia rede de cuidados continuados. É para isso que serve o financiamento, como tem que servir para rever as carreiras dos profissionais de saúde, porque senão estamos a empurrá-los, continuamos a empurrá-los para o privado ou para a imigração. Nós não podemos continuar dessa maneira. Nós temos, de facto, que apostar na saúde. Os esquemas neoliberais, bom, os portugueses sabem porque é que na América houve tanto empenho no Obamacare. Era justamente para obviar à fantasia neoliberal que, efetivamente, implicava. Eu vivi nos Estados Unidos. O que é que resta para a saúde privada, na sua perspectiva, o que é que resta para a saúde privada? Pagar um seguro de saúde naquela altura nos Estados Unidos era qualquer coisa como 300 a 500 euros por mês. E era um pacote coletivo. Portanto, essa fantasia dos seguros não serve à saúde pública e eu aqui faria, e quero fazer absolutamente a diferença. Esta é uma área em que... E como é que o Presidente faz a diferença nesta área? Já que o interesse público tem estado muito desequilibrado, porque o professor Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto Presidente da República, claramente tem dado a mão e o palco aos privados. Chamou-os num momento crucial, chamou-os a Belém, quando a Ministra estava a tentar negociar os tais acordos. O decreto presidencial diz que é preciso um acordo preferencial com o setor privado, mas isso tem que ser, de facto, a um custo justo e não ao custo majorado pelo lucro que os privados querem. E é por isso que eles têm ficado com os doentes não Covid e não querem os doentes Covid. A maior parte deles não quer os doentes Covid. Quando Ana Gomes diz que Marcelo Rebelo de Sousa fez pressão a favor dos privados, é disso que está a falar? É desse Naturalmente, todos vimos e é por isso que, de facto, eu acho que o Governo tem absolutamente que avançar para a requisição civil, para que os privados, de facto, contribuam com a capacidade instalada e que seja paga, naturalmente, ao preço, ao custo justo. E que se aproveitem outras instalações, por exemplo... Custo justo significa requisição, só para ficar claro? Não, requisição significa custo justo. Significa pagar ao custo justo, porque nós estamos a ver muita capacidade subcontratada pelo Estado a privados que pode ser desempenhada pelos serviços públicos. Por exemplo, análises, por exemplo, diagnóstico. Eu fartei-me de encontrar, por exemplo, na UTAD de Vila Real foi criado um laboratório Covid pelos cientistas. No instante que fazem os testes Covid a uma fração do preço. O mesmo no 7 Mares do Instituto Politécnico de Leiria, em Peniche. Estão dados os seus exemplos, Fazem Ana? os testes Covid a 1/4 daquilo que cobram os privados. Isto não pode continuar. Isto é desperdiçar recursos públicos. Marcelo Rebelo de Sousa... Eu não tenho nada contra os privados. Já podemos voltar a isso. Deixe-me ouvir outras opiniões. Ainda me falta ouvir pelo menos mais 3 pessoas, aliás 4, sobre esse assunto. Uma delas não está em estúdio, está numa relativa desvantagem, mas eu estarei sempre atento para perceber algum sinal de intervenção por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, e é consigo que falo precisamente. O senhor é acusado, no fundo, à direita e à esquerda. Ana Gomes diz que fez pressão a favor dos privados. Não poucas vezes tenho ouvido dizer que houve um preconceito ideológico contra a saúde privada e que o senhor permitiu que isso se concretizasse. Como é que reage? Eu penso que esta pandemia permitiu algumas lições. A primeira é de que o Serviço Nacional de Saúde é a coluna vertebral da saúde em Portugal. É insubstituível. A segunda é de que é preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde. O orçamento para 2020 previa mais investimento, que ficou largamente prejudicado pela pandemia, se concentrou largamente na pandemia. O orçamento para 21 e para os anos seguintes
tem de investir mais, como aqui já foi dito, no pessoal da saúde, no seu estatuto, nos investimentos no Serviço Nacional de Saúde. E há margem para isso? O país já gasta, permita-me só, o país já gasta mais ou menos 12 mil milhões ano, ou seja, os tais 6% do PIB. Há margem para gastar mais? Há margem, e estava previsto já no orçamento para 2020, prevê-se em parte para 21, há margem. Depois o setor social é muito importante. Misericórdias e PSS, largamente financiadas, porque somos um país sem grande mecenato, largamente financiadas pelo setor público, mas que têm um papel fundamental de proximidade relativamente às populações. Mas é preciso que haja um entrosamento, uma relação maior, é outra conclusão desta crise, entre a segurança social e a saúde, o setor social e o Serviço Nacional de Saúde. E depois onde o setor público não pode acorrer sozinho, precisa do social, e aqui foi dito já, cuidados continuados, cada vez mais importantes numa população infelizmente envelhecida, mas também precisa, em situações específicas, do setor privado. Ainda hoje, o Presidente da Câmara de Sintra me dizia que quinta-feira vai ter reuniões com 3 grupos privados para acordar uma questão que tem que ser acordada urgentemente e que tem de ver com a transferência de doentes numa situação de emergência para unidades privadas ou a colaboração de privados. Agora, não há dúvida de que o centro é o Serviço Nacional de Saúde e ele tem uma missão a cumprir desde que a Constituição foi votada, e eu votei-a, e sucessivamente revista, mas mantendo esse núcleo fundamental que passou para a Lei de Base de Saúde. Se bem entende, e apesar de um outro reparo que faz, nessa questão da articulação entre a Segurança Social e a Saúde, por exemplo, o que descreve é o sistema que temos atualmente em termos de saúde. Portanto, no essencial, as coisas estão bem. É essa a sua perspectiva? Não, eu acabei de dizer que no essencial é preciso investir mais no Serviço Nacional de Saúde. É preciso relacionar melhor... Mas eu queria dizer, e peço desculpa de interromper, até porque está à distância, mas este equilíbrio privado, público e social. Sim, o público é crucial. Na Constituição aparece em primeiro lugar, obviamente. O social cumpre uma missão, muitas vezes apoiada, largamente apoiada pelo público, mas com iniciativa das populações. E o privado tem o seu espaço específico e o público pode recorrer ao privado em casos específicos. Foi referido aqui que, precisamente na vigência de estado de emergência, se prevê o recurso com indemnização. E indemnizar justamente é pagar aquilo que custaria, exatamente o mesmo que custaria no Serviço Nacional de Saúde. Não é pagar mais, é pagar o que custaria no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem, ficou clara a sua posição. André Ventura, vê este doseamento equilibrado na gestão da saúde no país ou gostava que fosse diametralmente diferente? Não, acho que um dos problemas que temos tido é precisamente esse doseamento. Aliás, quando estive com o Marcelo Rebelo de Sousa, disse-lhe que uma das leis que devia ter vetado e não vetou foi esta lei de bases da saúde, que permitiu que esta falta de doseamento fosse colocada. Vamos ver, nós hoje temos problemas enormes no Sistema Nacional de Saúde e, sem dúvida, os enfermeiros são um desses pontos nevrálgicos, têm sido pessimamente maltratados por este governo, que há 6 anos atrás prometeu que lhes iria dar as melhores compensações da Europa. Estamos nas piores da Europa, estamos a piorar em relação aos países de leste, que é uma coisa tremenda. Os enfermeiros sentem-se tremendamente injustiçados. Agora, não podemos partir daqui para dizer que toda a saúde privada é uma desgraça. E eu queria dar 4 exemplos, Daniel. Nós temos 4 hospitais em Portugal que nos estão a ver certamente a este momento. A Boa Hora, São Gonçalo, a Luz, o Infante Santo, mas temos muito mais, com milhares de profissionais que se sentem discriminados, ofendidos e humilhados quando se diz que só estão lá para fugir, para desaparecer quando é preciso lutar. Veja essas notícias. Estes hospitais todos que eu disse, podia dar uma lista de mais 7. Estão na linha da frente da luta contra a Covid-19. E, portanto, nós temos que acabar com o preconceito ideológico. A Ana Gomes referiu-se à Alemanha.
O grande segredo da Alemanha é a coabitação entre a saúde pública e privada. Não é a saúde pública completamente. Mas é custa mais em termos de PIB ao Estado alemão do que custa ao Estado Evidente, mas esta coabitação permitiria não só reduzir o investimento direto que o Estado teria que pôr, são centenas de milhões por ano que deixamos de pagar a pensionistas, a bombeiros, a polícias, a professores, porque temos que fazer investimento num sistema que não para de crescer e em que as dívidas aos fornecedores não são pagas. Eu chamo a atenção que há milhares de empresas à espera de receber dinheiro do Ministério da Saúde e não recebem. E falta-nos este equilíbrio entre um e outro. E quando dizem assim, bom, então o que temos é que tirar tudo o que é privado da saúde. Carlos, há 3 anos, o regulador da saúde recomendou que a ADSE tivesse uma gestão privada. E é o que temos em cima da mesa agora. O André Ventura defende, por exemplo, o largamento da ADSE a todos os trabalhadores. Como é evidente, porque é uma questão de justiça, é uma questão de abertura. Já temos isso em Portugal, a ADSE hoje já tem um sistema de gestão privado e está a funcionar. E, portanto, o que nós precisamos é, sem preconceito ideológico, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós temos, em alguns distritos, pessoas à espera mais de 3.000 dias por uma consulta. 3.000. É uma vergonha. E chegou ao Parlamento uma proposta que dizia que, quando isso acontecesse, então os privados teriam que assegurar essa consulta e o Estado pagaria esse valor. E chumbou. E chumbou. Portanto, estamos a falar de um preconceito ideológico tamanho que, em vez de olhar para a saúde, olha para a questão de ser privado ou Só que resolve essa equação até da comparação com a Alemanha, porque a trouxe. Gastar menos dinheiro com saúde e permitir gastar noutras circunstâncias não é o que acontece na Alemanha. A Alemanha gasta mais na saúde. Claro, também tem muito mais. Carlos, isso é em percentagem do PIB. Sim, mas repare, a Alemanha também paga 80% das perdas às empresas. Nós não podemos. Portanto, nós temos que olhar para o país. Isso é outro assunto. Mas é igual. Eu estou-lhe a dizer para dar o exemplo disto assim. A Alemanha gasta 9%. Alguém acha que Portugal pode gastar 10% do PIB num setor único? É irrealista. Quem conhecer como é que o PIB funciona sabe que isso não é possível. E, portanto, nós podemos discutir isso, mas não é Mas possível. o André propôs um aumento do próprio dos enfermeiros. Claro. Tem dito sempre isso. E que foi... Não só porque os enfermeiros, que mas são... aumenta a despesa. Carlos, os enfermeiros são dos mais mal pagos do Serviço Nacional de Saúde, são dos que mais se esforçam, têm uma reforma tardíssima, com péssimas condições, e eu apresentei uma proposta para que a idade de reforma dos enfermeiros baixasse, mas o ponto nem sequer é esse. Eu acho que nós temos que encontrar o equilíbrio perfeito entre o público e o privado, em que o ponto fundamental não seja o preconceito ideológico, mas estamos ou não a servir bem as populações. Eu não vivo bem num país onde há pessoas que, por medo ou com o preconceito do Estado de não os deixar ir ao privado, estão há 3.000 dias à espera de uma consulta, de um tratamento oncológico, de um tratamento dermatológico, seja o que for. Não é um país em que nós gostemos. Marisa Matias, que país é que nós precisamos ter na saúde? Bem, desde já deixa-me dizer-lhe que estamos a ter um país que está a dar cartas na saúde, no sentido de que temos profissionais de saúde que nos estão a segurar num dos momentos mais difíceis da nossa vida. E, portanto, acho que esse reconhecimento é devido e o reconhecimento ao Serviço Nacional de Saúde é mais do que devido, porque são estes profissionais que estão a tratar dos doentes com Covid e que estão a permitir salvar vidas todos os dias, com milhões de horas extraordinárias que não recebem, com muitos meios que lhes faltam, mas estão a fazer o melhor que podem e que sabem. E, portanto, acho mesmo que se havia alguma dúvida sobre o papel do Serviço Nacional de Saúde, ela terá ficado desfeita. E acredito que os portugueses e as portuguesas gostam mesmo do Serviço Nacional Mas estamos de Saúde. num momento em que o Serviço Nacional de Saúde está no limite e está a deixar de ser capaz de responder à pandemia. Vamos ver, o Serviço Nacional de Saúde sofreu um enorme desinvestimento, tem sido maltratado, foi particularmente maltratado durante o governo de direita do PSD e do CDS. E o que nós queremos, o que eu quero, é precisamente que os cortes que existiram deixem de existir e que seja reforçado o Serviço Nacional de Saúde. Eu já ouvi aqui o candidato da extrema-direita referir que o problema é a Lei de Bases de Saúde. Vamos lá ver. Não. A Lei de Bases de Saúde é aquilo que nos permite, na forma como foi desenhada pelo António Arnaud, pelo João Semedo, é aquilo que nos permite garantir que podemos ter um Serviço Nacional de Saúde onde os profissionais sejam reconhecidos, as suas carreiras sejam reconhecidas, onde haja condições para fixar os profissionais com salários justos e dignos. É isso que nós precisamos. Por outro lado... Mas isso financia-se como, Marisa? Buscar recursos onde? Mas repara, o mito de que o Serviço Nacional de Saúde é mais caro é um mito mesmo. Estas coisas que eu ouço aqui falar da eficiência e da gestão é só um mito para incautos. Porque falamos, por exemplo, de privados, mas eu depois queria voltar à Lei de Bases de Saúde, se me permitir. Mas falamos de privados e a gente ainda há muito pouco tempo viu o que foi
a ineficiência da gestão de recursos, por exemplo, na parceria público-privada em Braga, e a forma como todos os indicadores em termos de consultas, de cirurgias, de menos custos, como tudo isso melhorou quando em 2019 voltou a ter o controle pelo Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, desse ponto de vista, é bom que a gente fale destas coisas, não no mundo imaginário, mas no mundo real. O Serviço Nacional de Saúde custa menos aos portugueses e é mais eficiente. Dito isto, Lei de Bases de Saúde. Um dos meus problemas em relação ao mandato do atual Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, e tive a oportunidade de lhe dizer, foi precisamente quando nós tivemos a oportunidade de ter a Lei de Bases de Saúde que necessitamos, ele ter colocado influência para manter os privados e as parcerias público-privadas. E esse é um dos problemas que temos. E por isso é que temos ainda alguns dos bloqueios, não apenas por essa ação, vem dos desinvestimentos que já vem de muito atrás, dos governos anteriores que tivemos, tudo isso. Mas a verdade é que precisamos de olhar para o futuro. E olhar para o futuro é pensar num Serviço Nacional de Saúde onde as pessoas tenham a resposta que estão a ter já, mas com mais e a resposta será melhor. E que os profissionais tenham também eles mais condições e mais meios. E não vale a pena ter aqui ilusões. Quando começou a pandemia, os privados queriam cobrar 13 mil euros por doente de Covid. Mas essa situação está ultrapassada, já não se coloca nesta altura e muitos privados estão a contribuir para o esforço. Sim, mas a última nota. Eu ouvi a Sra. Ministra falar no recurso aos privados para responder a esta situação que temos. Eu vejo isso com muito bons olhos. Falou mesmo em requisição, usou a palavra eu vejo com muito bons olhos, porque eu sempre defendi a prevalência, aquilo que é o pilar da nossa democracia, é o Serviço Nacional de Saúde. Numa situação de crise pandémica, nós precisamos de todos os recursos disponíveis. Têm é que estar sob controlo e sob a direção do Serviço Nacional de Saúde e não permitir que se faça negócio com uma situação tão trágica como estamos a perceber que é algo que os divide. Falta-me ouvir o Vitorino Silva sobre este assunto. Vitorino, já tem dito várias vezes que é um utente habitual do SNS. Pergunto-lhe um pouco esta questão do doseamento entre o que é o público, o privado, o social. Eu vou começar pelas universidades. Temos universidades em Portugal ligadas à área da saúde, privadas e públicas. E as universidades, quando formam os seus médicos ou os enfermeiros, algumas universidades privadas, os alunos vão para o público e vice-versa. Algumas universidades públicas, os alunos vão para o privado. E não só para Portugal, mas também para o mundo. E temos o exemplo, em Inglaterra, o Boris Johnson, quando teve aquele problema, agradeceu a um imigrante português que foi formado aqui nas nossas universidades. E se nós conseguimos formar gente que no mundo dá cartas, em Portugal eles também dão cartas. Mas há uma coisa que eu quero dizer. Imagine que eu estava a morrer, eu não ia escolher para ser tratado por um médico no privado ou no público. Eu queria era ser salvo. Porque uma vida de uma pessoa não tem preço. E há muita gente que pensa que a vida das pessoas tem preço. Mas os recursos do Estado são limitados e, além do Estado, as pessoas também têm de gastar dinheiro com a saúde, não é? Não, mas eu acho que me entender, isto é assim, eu respeito muito o privado, respeito muito o público, eu prefiro ser tratado no público, ponto, é onde está o meu povo, mas se eu não tivesse vaga onde está o meu povo, eu queria ser tratado. Não só eu, como qualquer pessoa. Muito obrigado, Vitorino Silva. A questão da pandemia e dos efeitos que teve, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer na resposta do sistema de saúde como um todo, a marcar então esta primeira parte do debate. A segunda será um pouco mais longa, vai permitir-nos olhar o futuro, as propostas para um país melhor nos próximos 5 anos, a partir daqueles que querem ser Presidentes da República, ou o Presidente da República, ou a partir do dia 24 deste mês. Até já.